Olá. Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste fim de tarde de domingo, véspera de feriado, aqui à Feira do Livro de Lisboa, ao espaço da Penguin, para apresentar este novo Por Amor à Língua e à Literatura, do Manuel Monteiro, que a maioria de vós já conhece. Eu digo novo porque alguns saberão que já existiu um Por Amor à Língua, lançado em 2018, e esse livro foi um sucesso, imprimimos várias vezes, mas da última vez que esgotou, o Manuel tinha tantas alterações para fazer e acrescentos que decidimos fazer uma edição nova, completamente revista, muitíssimo ampliada, de tal forma que o título foi também alterado, para abarcar uma das grandes alterações desta versão, que é a inclusão da literatura. Porque o Manel não é apenas um linguista, mas é também, se não acima de tudo, um leitor. Na verdade, se eu tivesse a adivinhar quem é que nasceu primeiro, queria dizer que foi o Manuel Leitor, literato, como se dizia antes, não é? E depois então o Manel linguista, que ouve com deleite, um bom discurso, e que talvez fique até um pouco ofendido com algum uso que se faz hoje da língua, que é coisa que ele também já disse, de resto. Assim, o Manel persegue o erro e expõe-no no seu ridículo com energia, uma energia de saudar, como o nosso convidado Francisco José Viegas já fez diversas vezes também, e é a mesma energia que ele coloca também na denúncia de contradições, da ausência de lógica, de determinados discursos, de determinadas posições, de determinadas narrativas, porque a língua, como nos mostra o Manel nos seus livros, não apenas neste, é uma arma poderosa que só quem a conhece consegue despoltar, no sentido correto da palavra que aprendemos com o Manel. Mas voltemos ao amor do Manel pela língua e pelas palavras, que é um dos amores mais bonitos que eu conheço. É aquele amor que nasce do conhecimento do outro, que não desejaríamos de outra forma, pois não seria o mesmo. Assim é o amor do Manel pela língua. Conhece-a tão profunda e intimamente. De onde vem, para onde vai, porque os fenómenos de evolução podem antecipar-se, não é? Ele conhece-a como um maestro, conhece a música que dirige, e quando cada nota errada nos ilude a nós por completo, a ele arranham, distraem, desencantam. E neste amor o Manel encontrou a sua missão, felizmente para todos nós, ajudar-nos a sermos melhores músicos, que é como quem diz melhores falantes da língua portuguesa, e ao mesmo tempo que nos seduz com histórias improvavelmente cativantes sobre raízes morfológicas, substratos linguísticos e evoluções fonéticas. Obrigada, Manel, por este trabalho que levas a cabo com tanta diligência, e obrigada aos leitores que têm reconhecido esse labor também. E agora passo a palavra ao nosso convidado, ao Francisco José Viegas, para apresentar este livro, e depois terminamos com as palavras do Manel. Obrigada aos dois. Muito boa tarde, pela vossa coragem de enfrentar o frio e enfrentar o Manel. São duas coisas boas para a véspera de feriado. E é particularmente simbólico, se nós quisermos, o facto de estarmos a falar deste livro do Manuel na véspera do dia de Camões, o dia da língua, que devia ser, enfim, o dia que sabemos. Eu tenho deixem-me começar, como prometi ser breve, deixem-me começar logo pelo seguinte. Eu tenho uma grande admiração e uma grande, não posso dizer uma grande paixão, mas tenho uma grande admiração pelo Manel. E não é pelo facto de ele ter este físico, é pelos livros que ele escreveu e pela sua dedicação à língua portuguesa. É muito raro encontrar pessoas da idade do Manuel com uma paixão tão intensa e tão forte e tão decidida pela língua portuguesa. Mas não é pela língua portuguesa, vou dizer, não é pela língua portuguesa como um todo, é pela língua portuguesa bem escrita e bem falada.
E isso leva-me também muitas vezes a ter medo de falar com o Manuel ou de escrever ao Manuel. De género, o que é que eu errei desta vez? Ou onde é que eu posso errar? O que é que eu fiz? Não é? Quando ele olha para nós com aquele ar sério, a pessoa, esta oração está mal construída. Não é? Mas isso é maravilhoso no Manuel Monteiro. Deixem-me dizer que nós precisamos de mais pessoas como o Manuel Monteiro. Isto não devia dizer ao pé da editora, ao pé da Eurídice, dizer que precisamos de mais livros como os do Manuel Monteiro, porque os do Manuel nos iam bastar, não é? Quer dizer, porque são absolutamente fundamentais. Acho que nós temos perdido nos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos, deixa-me dizer mais 60, temos perdido o amor pela língua. Não é? Falamos muito do amor pela língua. Periodicamente aparece um político a falar de Camões e da Sofia, mas depois vemos que faz aquilo com frases mal construídas e que faz aquilo com uma língua que não é a nossa, que é uma língua de pau, que é uma coisa feita de banalidades, quando nós podíamos falar de outra maneira. Eu lembro-me sempre de um dos poemas mais difíceis, mais complexos e mais estranhos da nossa língua, que é o poema de um homem do século XIX, do Olavo Bilac, que é um poeta brasileiro. O poema, todos nós devíamos conhecê-lo. Chama-se A Última Flor do Laço, a língua portuguesa, e é sobre, basicamente, parece-nos uma despedida da língua portuguesa. Tão triste ele é, como toda a poesia do Olavo Bilac. Mas é um poema difícil, porque usa palavras que nós já não usamos. Há muito tempo, nos anos 80, 90, um grupo de amigos meus, eu tenho aquele pecado horrível, eu venho da linguística, mas podem confiar. Um grupo de amigos fez um estudo sobre a linguagem de Mau Tempo no Canal. Mau Tempo no Canal é provavelmente um dos grandes romances da língua portuguesa, é o último romance do século XIX, foi publicado em 1944. Mas a conclusão a que essas pessoas chegaram no laboratório de linguística foi que nós tínhamos perdido 20% daquelas palavras. Quer dizer, nós sabíamos, elas estavam no dicionário, mas nós não as usávamos. Não é? Quando nós dizemos as árvores, não é? Se olharmos para aqui e dizemos as árvores, o Vitorino Mésio, no Mau Tempo do Canal, não dizia só as árvores, dizia as criptoméridas, as piórias, as camélias, as magnólias, os melhores pinheiros, sabia distinguir pinheiros, aberto, cedro. Quer dizer, não é só um conhecimento da realidade, é o conhecimento da língua que tem a ver com essa realidade. E nós isso perdemos. Deixem-me contar só duas histórias. As histórias estão ligadas, mas uma foi, eu estava a ouvir alguém falar de Angola e ele dizia, era um amigo meu que nunca tinha ido a Angola e foi a Angola e eu pensei, ele veio de lá maravilhado com algumas coisas. Temos sempre um lado positivo para conhecer e eu julgava que era a cerveja Cuca e ele diz, não, sabes, é a maneira como as pessoas falam o português, não é? Eu não sei se conhecem, não sei se sabem, mas fala-se terrivelmente bem em Angola, na televisão, na rádio, não é? Podem ter maneirismos, modismos, localismos, mas a maneira como falam, como se exprimem, como escolhem as palavras, como têm orgulho nas palavras, não tem nada a ver com a nossa televisão. Não tem nada a ver com a maneira como nós falamos na nossa televisão. Mas isto começa há muito tempo, não é? Começa antes do 25 de Abril, começa antes de tudo. E eu lembro-me, 1996, 97, há uma viagem a Moçambique. Não, foi depois um pouquinho, 2003, 2004. 2003-2004. Há uma viagem em Moçambique, uma viagem do Presidente da República, é o Presidente Sampaio, e vão vários intelectuais com o Presidente Sampaio, e há uma sessão na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e há vários intelectuais portugueses que estão na mesa, como nós estamos aqui. E naquela altura falava-se de uma, não sei se tem memória disso, mas falava-se do facto, ou da possibilidade de Moçambique aderir à Commonwealth. E de, portanto,
se calhar, falar inglês e de ter uma proximidade com o inglês. É preciso perceber que Moçambique teve sempre essa proximidade com o inglês. E todos os intelectuais formados em Moçambique, Helder Macedo, Jean Lisboa, Rui Knopfler, etc, o próprio Craveirinha, eles falavam inglês também. Tinham a África do Sul ao lado, tinham livrarias na África do Sul, liam Eliot primeiro que na metrópole, liam autores ingleses primeiro que aqui, viam filmes que estavam proibidos aqui e viam em Moçambique. E alguém que faz essa pergunta aos intelectuais portugueses alinhados na mesa da Universidade de Eduardo Mondlane. Alguém diz, bom, o que é que vocês acham disto? E eu não me senti traído, aquela coisa, mas senti, isto é o princípio do fim. Foi quando dois deles, eram três, dois deles dizem que vocês falam a língua que quiserem. Desde que se percebem, está ok. E a reação que eu vi na pessoa que fez essa pergunta, que tinha feito essa pergunta, foi extraordinária. Ele disse, acha isso mesmo? Eu moro em Chipamaninho, não é? Para quem conhece, um bocadinho longe do centro de Maputo. Eu moro em Chipamaninho. Eu aprendi na universidade, no princípio, eu vinha a pé. Mas eu estava convencido que a língua de Alberto Helder, a língua de Camões, a língua do Knopfler, do Craveirinha, do Luís Bernardo Oana, era uma coisa maravilhosa que valia a pena defender. E vocês estão a dizer que não, estão a dizer que tanto faz. Não? Eu achei aquilo tão, por um lado, tão violento, mas por outro lado tão triste. Porque eram portugueses que diziam, não, fala o que tem que ser, fala para entender. E era um moçambicano que tinha que andar todos os dias 6, 7 km para chegar à universidade e que lhe dizia, eu venho estudar literatura portuguesa, eu venho estudar a língua portuguesa, como é que pode estar a dizer isto? Isto marcou-me muito e às vezes apetece-me ser como aquele louco, o prefeito louco de Curitiba, que a certa altura decidiu passar multas aos restaurantes e às lojas com vista para a rua, que expusessem nas suas emendas, nos seus cartazes, que expusessem erros em português. Não é? Ele decidiu isso, claro, ao fim de 6 meses teve que retirar isso, senão haveria novas eleições. Mas de vez em quando acho graça a isto. E acho graça a isto porque neste paraíso dos TikTokers em que nós estamos, provavelmente se há uma coisa que vale a pena, é voltarmos a pensar na nossa língua. Eu fiquei muito triste porque quando soube que a Porta Editora tinha acabado com o dicionário de sinónimos da grande Liga Edipiana do Porto, que era um grupo de pessoas que não eram diplomados em linguística, em filologia, mas que dedicavam parte da sua vida a reunir sinónimos e antónimos e fizeram um dicionário maravilhoso, que é um dicionário que muitos dos escritores portugueses dos anos 60 e 70 tinham na sua secretária, na sua mesa de trabalho, e que nos ensinava coisas sobre a língua. E tive muita pena quando isso acabou. E acabou não foi por querer, acabou porque já ninguém se interessa. Acabou porque não tem mercado, não é? E esta ideia de que provavelmente a nossa língua não tem mercado é uma coisa que me angustia cada vez mais. Eu outro dia fiquei muito surpreendido, como sabem eu sou editor, e fiquei muito surpreendido quando vi lamentos de editores com responsabilidade, porque 8 a 10% de livros vendidos nas grandes redes de livrarias são ingleses, são em inglês. Porquê? Bom, porque as pessoas da nova geração preferem ler os livros diretamente em inglês, ponto 1, querem lê-los mais rapidamente, querem ler mais rapidamente os livros que saem nos Estados Unidos e Inglaterra e querem lê-los em inglês. E, portanto, é preciso fazer isso. Eu imaginei, não sei o que é que a Euridice pensa disso, mas imaginei que qualquer dia os editores portugueses podem publicar livros em inglês. Não é? Eu tinha a minha filha mais nova,
Então ele lia só livros em inglês. Eu só leio livros em inglês. Então, mas não queres ler? Não, eu só leio livros em inglês. E um dia tentei humilhá-lo e ofereci-lhe os maias em inglês. E pronto, foi a maneira de pô-lo a ler os maias em português. Eu costumo dizer que uma das formas mais elegantes e se calhar mais positivas ou com mais resultados para levar as pessoas a ler, levar os miúdos a ler, é proibi-los de ler, não é? A ideia de estão proibidos de ler, lembro-me muito do meu pai, quando tinha acabado de ler A Cidade das Serras, que é um dos livros da minha adolescência, da minha primeira adolescência, era um dos livros da minha vida, provavelmente é um dos livros que mais li da minha vida. E ele disse, vai ler isto agora e tal. E o meu pai disse, não, agora podes ler aqui provavelmente este, ou este. Aqui o Primo Basílio não. Não vais ler. Claro. Ele virou costas, o primeiro livro que eu li foi o Primo Basílio. Portanto, se calhar uma das formas de levar os miúdos a ler é proibi-los rigorosamente de ler. Não é? Proibi-los com ameaças fortes e tal. Nós estamos, é importante aquilo que a Eurídice disse sobre o Por Amor à Língua e Por Amor à Literatura, que foi aquilo que o Manel introduziu no seu livro. Isto não é inocente, não é? Não porque o Manuel, além de nos querer transformar em pessoas que falam português corretamente, e o livro comprem, é muito bom, está muito bem escrito e além de mais dá uma série de bons conselhos, conta curiosidades, histórias, com humor, sabem que uma das coisas fundamentais é quando se percebe, para se perceber se uma pessoa sabe daquilo que está a falar ou não, é se ele tem humor e se ele nos faz sorrir quando fala daquilo. Quando fala da língua portuguesa, não é? E isso é uma das coisas que o Manuel nos faz-nos sorrir permanentemente acerca da língua portuguesa, acerca da maneira de construir uma frase, acerca da maneira como detectou um erro e acerca da maneira como ele também não se ri das pessoas que cometem aqueles erros e aqueles deslizes, sabendo nós perfeitamente que ele aprecia pegar num chicote e começar pelo país fora, não é? a perseguir as pessoas que destroem a língua portuguesa. E quando eu digo destroem, é porque destroem mesmo a língua portuguesa, não há maneira, não há outra forma. Desculpem, não, aquela coisa de dizer, não, ele tem apenas uma postura linguística alternativa. Não tem, é um erro. É um erro. Se nós não tivermos um padrão, se nós não conhecermos a regra, não podemos violá-la, não podemos fazer mal, não podemos... Se nós não conhecemos os rudimentos do balé, da dança clássica, não podemos fazer dança moderna. Se nós não conhecermos os grandes criadores da música clássica, provavelmente não podemos violar essas regras, porque é preciso conhecê-las. Se nós não lermos essa, não podemos achar graça ao Joyce. E isso tem muito a ver com o trabalho do Manuel, e é maravilhoso ver isso numa pessoa muito mais nova que eu, que teve outra experiência, digamos, de contacto e construção da sua língua. Mas deixem-me dizer que isto é muito importante. Eu quando estudava e quando consultava gramáticas a miúdo, quando consultava gramáticas, uma das coisas, confesso-vos, que me dava grande prazer era folhear as gramáticas e ver os exemplos. Eu via os exemplos, exemplo de oração relativa, exemplo de não sei o quê. E aqueles exemplos eram maravilhosos. Vinham do Camilo, vinham do Essa, vinham do Aquilino, não é? Quer dizer, vinham do Brandão, vinham do Chagas, vinham de prosadores absolutamente notáveis, ou vinham de poetas que eu não conhecia, mas conhecia pela gramática. E dizia, se estão na gramática, alguma coisa eles fizeram, não é? Se estão aqui, é porque provavelmente merecem. E eram aquelas gramáticas fantásticas, a gramática de quando eu era, por aqui se vê a minha idade, mas quando eu
quando eu estava no liceu, era a gramática de António Bragança, depois foi as gramáticas mais clássicas, Lindley Sintra, Pilar Vasquez Cuesta e Celso Cunha, Pilar Vasquez Cuesta, etc. Eram gramáticas onde tinham essas citações. E nós sabíamos, podíamos não saber mais nada, podíamos não saber como eram as conjunções e como era toda aquela atrapalhada, mas sabíamos que aquela era a língua, não é? Que aquilo era o tesouro, e que do tesouro da língua, o Lindley Sintra, o Celso Cunha, etc., tinham ido buscar as melhores peças e tinham dito: vejam como o Cadilo faz uma pirueta, vejam como essa faz flexões, não é? Vejam como a Maria Ondina Braga faz, e aquilo era maravilhoso, porque nós tínhamos um exemplo. Eu já não vos falo da Klebs, que é uma coisa que provavelmente os meus queridos amigos e amigas já esqueceram, mas, ou já não se lembram, ou felizmente não tomaram conhecimento. Mas é uma forma de assassinar o ensino da língua em Portugal. Não é? E é uma coisa extremamente dolorosa perceber que isso pegou, porque pegou. Não interessa. E hoje, quando consultamos as gramáticas, aquilo que lá vemos, as frases já não são as do Elsa, já não são as do Apolíneo, já não são as do Pessoa, são o português vulgar. Não é? Aquilo que as pessoas com responsabilidades no ensino da língua e que estão nas estruturas e nas instituições do depende do ensino da língua, dizem que é o fundamental, que é o básico, e que, portanto, a partir daquele linguajar pobre, não é? Que é retirado dos jornais, das cartas de leitor dos jornais, dos más, que é retirado do Facebook, e que aquilo é o essencial para as pessoas desenvolverem as suas competências comunicativas. Não é? Deixem-me dizer uma coisa. Não, e isto não é preciso ler o Manuel Monteiro, basta, eu posso vos dizer até, não é verdade. Se lerem o Manuel Monteiro e este livro, todos os livros dele, mas este livro em particular, vão perceber que não é rigorosamente verdade, que não é minimamente verdade, e que nós precisamos ler os mestres para ficarmos invejosos, não é? Precisamos ler os mestres para aprendermos com eles, e as gramáticas precisam ter exemplos, precisam ter elementos desse tesouro que é a língua portuguesa. Não vale a pena anunciar iniciativas sobre o Camões num português defeituoso. Coitado do Camões, não é? Coitado de nós todos, coitado da língua que ele construiu, reconstruiu. Mas é muito este espírito que ele de dizer primeiro, que é dizer que qualquer forma de português está correta. Não é verdade. Não é. Em segundo, desvalorizar os nossos mestres. Deixem-me só dizer isto, que não sou especialmente uma pessoa patriota, mas sou uma pessoa, mas quem não se sente não é filho de boa gente, etc. E aquilo que se fez com o Camões foi muito triste. Não é porque o Camões se condoa lá onde está, etc. Mas porque, quer dizer, se nós não nos orgulhamos do homem que nos pôs a pensar que amor é fogo que arde sem se ver, que se nós não nos condoemos minimamente, que seja um bocadinho, por ser esquecido do homem que não há qualquer português médio que esqueça ou que ignore alma minha, gentil despartista, até por alma minha, claro. Mas, quer dizer, o homem que nos ensinou a sofrer de amor, que nos ensinou aquela melancolia, que às vezes é um bocadinho pesada, que nos disse, o que é que a gente se vai orgulhar? Não é? Da maneira como se fala nos shows da TV, não me parece. Não é? E por isso nós precisamos de antídotos contra a banalização. Não é? A banalização
nós falamos muito a uma expressão que todos nós conhecemos, a banalização do mal. Uma das formas de banalizar o mal é banalizar a forma como falamos mal, não é? E transformá-la em regra, transformá-la em padrão. Isso é tão desgostoso para uma pessoa que aprendeu a ler essa aos 14, que leu, quer dizer, e que tem algum orgulho nisto, não é? Tem algum orgulho. Aquela coisa de nós termos orgulho nos nossos autores. Dizermos a primeira frase da Queda de um Anjo, Calixto, Eloy, Silos e Benevides, Barbuda, Morgado, Gaga de Freios, ter lugar de Caçaranhos, ter de Miranda. Quem é que não devia saber isto? Não é? Quem é que não devia saber isto? Por graça, ainda por cima temos alguns autores com graça. Como é que nós devemos saber isso? E por isso, esta alteração que o Manuel Monteiro faz ao seu livro já não é só por amor à língua, é por amor à língua e à literatura. É por amor à língua e à língua bem escrita. Não é? Por amor à língua, a língua bem falada, bem ouvida. Aquela que nos dá a volta aos miolos. Aquela que, deixa-me dizer, aquela que nos dá a volta ao coração. Se nós não tivermos uma língua que nos dê volta ao coração e se não manifestarmos o amor por ela, sinceramente, vamos falar espanhol, eu falo espanhol bem. Mas, quer dizer, falo bem, não dou muitos erros, até escrito. Mas gosto mais disto. E o Manuel ajuda-me a ter. Eu sou uma pessoa sem esperança e sou um pessimista. Não é por desgosto, nem me sinto triste, é assim, isto não acredito. Mas se há coisas que eu gosto neste país, uma dessas coisas é o Manuel Monteiro. Não, é verdade, eu já disse isto. E não é por causa do teu físico. É porque ele me obriga, quando eu estou a desistir e estou a dizer estou a ser um bocado chato, das pessoas dizerem há 2 dias atrás, não sei o quê, não digas isto. Eu ouvi um dia um político a quem mandei uma mensagem quando ele estava a ser entrevistado e era a dizer, não digas há 2 anos atrás. Aquilo correu tão bem que ele tinha o telefone ligado. E ouviu o spring. Mas quando eu estou nesta onda de chato, não digas isso, não faças isto, não sei o quê, e eu digo, estou a ser mesmo chato, mas depois lembro-me de um painel e digo, isso é porque eles não o conhecem. E por amor de Deus, comprem o livro dele, comprem mesmo, porque é bom, porque é um instrumento para termos em casa, para termos na mesa, para termos na mochila, para lermos, para nos educarmos. A língua é uma coisa que se educa permanentemente, todos nós sabemos. Porque ela muda, nós mudamos com ela, mas ao menos façamos-la mudar no bom sentido, pelos bons caminhos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Vou começar pelos agradecimentos. Obrigado a todos os presentes. Obrigado à Eurídice, não só pelo discurso, mas porque insiste comigo todos os anos para publicar um livro. Ainda nos encontramos recentemente, assim que o livro saiu para as livrarias, e a Eurídice, e bem, já me começou a pressionar para publicar um novo livro. Queria agradecer, eu tenho que dizer que já estive em várias apresentações de livros e tenho de ser franco, nunca tive uma apresentação que me comovesse. Acho que foi a primeira vez que fiquei comovido. Muito obrigado ao Francisco por ter aceitado e não aceito, que é uma coisa que há habitantes do espaço público estão há 40 anos, estou a lembrar-me de um que está há 40 anos no espaço público, e dizem obrigado por ter aceitado. Cá está ao meu lado, picuinhas, e muito obrigado. Nem consigo dizer muito sobre o seu discurso, a não ser que me roubou alguns aspectos sobre os quais iria falar. Porque este livro, queria ainda agradecer, como eu sou revisor e sou autor,
gosto sempre nas apresentações de agradecer ao revisor, porque sei o que é estar dos dois lados, e por isso queria agradecer muito à Cristina Correia, à revisora deste livro. Desculpa? E dos outros também. E dos outros também, mas nos outros também lhe agradeci. Sim, nas apresentações. Porquê este livro? Bem, em primeiro lugar porque são dois assuntos que são provavelmente os dois assuntos que me interessam mais. As razões explicar as razões de porquê este livro, que eu acho que é um livro contracorrente, por muito o Francisco já disse, são muitas e são longas de explicar. Vou tentar ser o mais sintético possível. Uma das razões do meu fascínio pela língua e pela literatura é uma tentativa de combater os estímulos audiovisuais que hoje são muito fortes e muito dificilmente contrariáveis. Há um livro que saiu há não muito tempo, A Civilização do Peixe Vermelho, que diz-nos que os engenheiros da Google calcularam o tempo médio de atenção das gerações entregues aos ecrãs, e o tempo médio de atenção são 9 segundos. 9 segundos. Em 9 segundos nós não conseguimos ler nada além de um título. E depois o livro chama-se A Civilização do Peixe Vermelho, porque diz que o tempo de atenção do peixe vermelho são 8 segundos e o tempo das gerações entregues aos ecrãs são 9 segundos. Mas há um precioso segundo a mais em relação ao peixe vermelho das novas gerações. Há outra razão porque é homenagear a literatura, além da língua, tem que ver com a ideia, que é uma definição bastante idiosincrática de um brasileiro, o professor Leandro Carnal. Ele tem uma definição peculiar, digo idiosincrática e peculiar, porque não é uma definição que encontremos nos dicionários, e daí que seja uma definição particular. O professor Leandro Carnal tem uma explicação dos conceitos de solidão e de solitude como sendo diferentes. Solidão é algo necessariamente mau. A solitude é quando ele dá o exemplo de estarmos sexta-feira em casa, termos muitos convites e ainda assim preferimos ficar em casa a beber um vinho, um chá, ou ouvir música, ou ler um livro. Para mim, a leitura, a literatura especialmente, é uma ótima forma de administrar a solidão, ou de converter a solidão em solitude. Podem fazer um bocadinho de barulho? Estamos numa apresentação de um livro, só um bocadinho. Uma das razões, dizia, é a conversão da solidão em solitude, à luz da definição peculiar do professor Leandro Carnal. Nesta semana, o Francisco Viegas tem uma frase, vou tentar citar de memória, que é um romance de 1940. Se nós olharmos para o romance de 1940, uma boa porcentagem das palavras que constam de um bom romance de 1940 se perdeu, morreu, é esse o verbo. Já morreu. Sim, mas estou a falar do artigo, não estou a falar do discurso de hoje, estou a falar do artigo que saiu no Correio da Manhã nesta semana. E é verdade, eu recentemente li por estranho que pareça, um dicionário de comércio de Raul Dória, de 1917. Nós estamos em 2024. É extremamente interessante ver como um dicionário de comércio, 1917, também foi editado com outro título, Dicionário Prático de Comércio e Contabilidade. Como um livro de 1917 tem, à luz da clareza de conceitos, à luz da diversidade de vocabulário, à luz da precisão semântica, porque hoje utilizamos palavras que são grandes sacos e que não significam nada, à luz da precisão semântica, da clareza, da diversidade de vocabulário, da correção gramatical e da
procura do valor estético na língua, como um dicionário prático de comércio e contabilidade consegue ter todas estas características de clareza, de correção gramatical, de valor estético, diversidade de vocabulário, abundantemente mais encontráveis do que em muitos livros que eu leio, inclusivamente sobre a língua portuguesa, publicados nos últimos anos. E há pessoas que dizem que isso é uma idealização do passado. Nós temos números. Eu fui ver, por exemplo, na Fundação, há um estudo da Fundação Manuel dos Santos. Vi um estudo da Fundação Manuel dos Santos e vi outro dos Estados Unidos. Nós estamos melhor que os Estados Unidos, apesar de tudo. Nos Estados Unidos, de acordo com a companhia telefónica Bell, em 90% das conversações dos estadunidenses são usadas 150 palavras. 150 palavras chegam para 90% das conversas. Cá em Portugal, fui ver na Fundação Manuel dos Santos um estudo que foi feito recentemente e nós utilizamos para 80% de todas as situações 2.000 palavras chegam. Chamo só a atenção que nós temos dicionários com mais de 200.000 palavras. E chamei ainda a atenção que os dicionários não albergam todas as palavras. E não abrangem as famílias de palavras. Se nós pensarmos anti, pode haver um dicionário só de anti tudo. E contudo os dicionários só registram alguns exemplos de anti. Ou seja, quando falamos em 220 dicionários com 220.000 palavras. Mas há ainda muito mais palavras do que aquelas que têm nos dicionários. E nós, em 80% das situações, utilizamos 2.000 palavras. Para mim, a língua o que me fascina na língua e o que me fascina na literatura é que são espaços em que cabem tudo. Vou tentar concretizar melhor a ideia. Não há nenhuma área do saber. A língua é um manto que cobre todas as áreas do saber. Ou seja, quando trabalhamos com o conceito de física quântica, estamos a trabalhar também com o conceito da língua. Quando trabalhamos com conceitos de psicologia, de filosofia, de antropologia, de sociologia, de medicina, de arquitetura, de matemática, a língua é um manto que cobre todas as áreas do saber. E a literatura é algo em que tudo cabe. Porque na literatura nós temos filosofia, nós temos psicologia, nós temos também sociologia, etc. Nós temos também todas as áreas do saber. Dito de outra forma, eu acho que se nós tivéssemos todas as melhores obras literárias e todos os tratados de psicologia e sociologia, não quero ofender ninguém, todos os tratados de psicologia, sociologia e antropologia versus a nata do que foi a literatura ao longo dos tempos, eu acho que é mais explicativo da natureza humana a parte literária do que todo o resto. Da natureza humana ou do comportamento humano, há quem não gosta hoje de natureza humana e prefira comportamento humano por achar que não há algo inerente ao humano que mereça a palavra natureza. Mas chamemos-lhe natureza humana ou comportamento humano, eu acho que é mais facilmente explicável, Freud que me perdoou, pela literatura do que pela psicologia, etc. Um dos aspectos que hoje eu não costumo fazer discursos institucionais, mas hoje é a segunda vez que vou trazer a palavra comoção. Um dos aspectos que me comovem é ler entrevistas de prisioneiros que conseguiram, muitos deles que não liam antes de estarem encarcerados, e que conseguiram converter, à luz da definição que dei há pouco da solidão e da solitude, à luz da definição de conceitos do professor Leandro Carnal, muitos brasileiros, perdão, estava a pensar no brasileiro Leandro Carnal, muitos prisioneiros, ainda fazem um soundbite disto e estou a tramar, muitos reclusos dizem que conseguiram aguentar facilmente ou muito mais levemente a vida na cadeia pela leitura. E isso é ainda mais fascinante quando essas pessoas não tinham o hábito de leitura antes. E para mim é fascinante como uma pessoa consegue estar dentro de uma cela exígua e ser transportado por outros universos e conseguir abstrair-se do espaço em que está, das grades, da cela, sim, cela.
queria falar das grades. Sim, estava a pensar nas grades mesmo. Hipercorreção. Por último ou por penúltimo, queria só falar sobre, enquadrado com isto das palavras, das 2000 palavras que nós utilizamos para 80% das situações, nós temos cada vez mais uma linguagem estereotipada. Eu há tempos falei com uma pessoa com um conhecido meu que se proclama muito alternativo na roupa, nem tudo, na vida, tudo. Vamos, agora por razões de facilidade, vamos caricaturar e a pessoa que eu conheço que mais se proclama alternativa e dizia-me que não era influenciado por nada, que nada o contaminava e no meio da conversa ele disse o foco e o impacto. Eu disse, há uma coisa que tu não te consegues libertar, por mais alternativo que seja, impacto e foco são das palavras mais usadas hoje em dia. Ou seja, o que é curioso é que mesmo o mais alternativo, na parte da língua somos todos contaminados. Eu deixo o desafio de experimentem passar um dia e contem quantas vezes ouvem a palavra impacto. Contem quantas vezes ouvem a palavra foco. Resiliência. Contem quantas vezes ouvem o verbo colocar. Empatia. Empatia é matar a empatia. Nós quando... que era uma coisa tão importante, é verdade. Pegando só, por exemplo, na palavra impacto, já reparei que há pessoas que utilizam a palavra impacto com o sentido tem uma grande influência no balneário. Substituir pessoas na linguagem odierna por tem um grande impacto no balneário. Influência já passou a ser do impacto. Efeitos, repercussões. Isabel, não façam sacar que na RTP haja ouvir a quantidade de impactos. Sim. Se pois não. Eu sei que se fala mal da RTP. Sim, não é só na RTP. A substituição de influência por impacto, a substituição de efeito, repercussão, consequência, hoje é tudo um impacto. A substituição até de expressões como deixou a sua marca, começa a ver, deixou o seu impacto. Estejam atentos ao impacto. E outra é o foco. O foco é impressionante. As pessoas não têm objetivos, as pessoas não se concentram, as pessoas focam-se. Ninguém diz a outra pessoa, repara nisto, ou concentra-te nisto, ou até às vezes dá prioridade a isto, valoriza isto. Não, é sempre foca-te nisto. Até atenta, etc. Até a palavra objetivo, os objetivos às vezes são focos. Lembro-me uma pessoa que disse: o meu foco este ano é vender 20 casas. O meu objetivo este ano é vender 20 casas. A linguagem não é só o vocabulário que é mais curto, é cada vez mais estereotipada. O experienciar e o percepcionar, sem dúvida. O Francisco Viegas. Experienciar e recepcionar. A pessoa está a ver um jogo de futebol e o senhor diz ele recepcionou a bola. E experienciar, porque a gente não experimenta uma coisa, eu tenho que experienciar. Eu não quero experienciar. Desculpe eu só dizer uma coisa. Esta coisa das 2000 palavras e das 800 palavras são muito importantes. A minha mulher vive, é um casamento perfeito, ela vive em Pequim. E uma das coisas maravilhosas, ela começou a aprender chinês e tal, e uma das coisas maravilhosas é que para ler o jornal diário, ela precisa de 4.500 caracteres, não é palavra, caracteres. Portanto, vejam que nós estamos a perder noutro combate muito importante, com universidades onde os alunos são obrigados a ler 4 livros por mês, fora 4 livros que têm que escolher, entre ensaio e ficção. É na China? Sim, estou a falar da China. Não é só o Tigo Amarelo, é de facto essa
Um poeta do século VIII, que é provavelmente o maior poeta chinês de todos os tempos, do Fu, usa, não é, na sua poesia 18.500 caracteres. E temos sorte, porque é uma língua só com partículos passados, não tem tempo, não tem vírgulas, não tem nada. Portanto, imagina o que nós estamos a embrutecer e o que nós estamos a perder. Desculpa só isto, eu só ter ficado com o microfone, mas é aqui uma coisa que é gravíssima. É que o que nós perdemos, imaginemos, de 15 a 20% das palavras do Mau Tempo no Canal, que é um livro de 1944, não é? O problema não é termos perdido essas palavras na nossa língua quando nos encontramos aqui, é termos perdido na literatura de hoje. Sim, não é Na literatura de hoje, no romance português de hoje, nós não temos essas palavras, não é? Temos outras, são todas iguais. Inteiramente de acordo. Inteiramente de acordo. A propósito da China, até uma citação que tenho aqui no meu livro, de que na China se avalia a cultura do homem, ser humano. A cultura de um homem, de um ser humano, de um homem, como preferirem, para todos os gostos. A cultura de um homem à luz dos caracteres que conhece. Seria uma proposição interessante aplicarmos isso no Ocidente, designadamente em Portugal, à luz de quantas palavras cada pessoa conhece. Passaríamos a ver a cultura de outra maneira. A propósito da linguagem estereotipada, que dizer apenas que nós, quando uma pessoa está atenta, nós já sabemos, quando é utilizado um determinado substantivo, qual é o adjetivo que vem a seguir. Já sabemos quando é utilizado um determinado verbo, já sabemos qual é o advérbio que vem a seguir. Se ouvirem fronteira, o adjetivo que vão ouvir a seguir é ténue. Se ouvirem o corpo, o adjetivo que vão ouvir ou ler a seguir é escultural. Numa descrição da natureza, as árvores têm de ser frondosas, os pratos têm de ser verdejantes, o mar, se não está calmo, quieto, o mar está revolto, os crimes são sempre hediondos, na imprensa são sempre hediondos e por vezes acrescentam a expressão foram cometidos com requintes de malvadez. Nos verbos e advérbios acontece sempre o mesmo. Uma pessoa quando se irrita sempre solenemente, ainda que nunca se veja a construção frásica de irritou-se com solenidade ou irritou-se de modo solene. Irritou-se sempre solenemente, mas com solenidade não vemos, ou de modo solene não vemos. Quando alguém pede sempre encarecidamente, que é uma palavra que nós só, é um advérbio que nós só utilizamos posposto ao adjetivo pedir. Nunca vemos encarecidamente, sem ser depois de pedir. Liminarmente, também só vemos depois de rejeitou liminarmente ou recusou liminarmente. São palavras que autonomamente parecem não ter vida. Ou seja, quer do ponto de vista do emissor, quer do ponto de vista do receptor, há palavras que fazem parte de locuções estereotipadas, quer o emissor da frase não sabe o que significa, quer o receptor não sabe o que significa, mas como vêm juntas à palavra que vem sempre, já sabemos que aquilo rejeitou mesmo, rejeitou liminarmente, irritou solenemente, irritou-se mesmo, pediu encarecidamente, pediu mesmo, etc. Se começasse a falar de baixo, nunca mais me calaria. Reparem só em coisas curiosas como, se nós confiarmos, o advérbio que vem a seguir é cegamente, confiamos cegamente. Mas se nós, por exemplo, acreditamos piamente. É uma coisa muito engraçada. Mas nunca vi ninguém escrever acreditou de modo pio. Aliás, eu não vejo o advérbio piamente sem ser depois vou acreditar. O que significa pio? Muitas pessoas não saberão. Então, o que significa pio? Porque utilizamos o acreditar piamente, porque assimilamos e reproduzimos acriticamente, porque não paramos para pensar qual a palavra transmite
com valor estético e com precisão semântica aquilo que queremos dizer. Por último, eu em 2019 tive aqui um debate muito tenso sobre o acordo ortográfico. Quem esteve cá pôde ver esse momento, o momento público mais exaltado que tive foi sobre o acordo. Nós estamos em 2024, ainda agora a propósito das europeias, permanentemente estou a ver cabeça de lista com ínfantes, cabeça de lista sem ínfantes, tudo isto para dizer o quê? Nós estamos em 2014, já lá vão mais de 10 anos que o acordo foi aplicado, e aquilo que se verifica nos jornais, na literatura, na academia, na comunicação empresarial, desde a aplicação do acordo, o que se verifica é o seguinte: é a aplicação de fatias do acordo ortográfico de 1990, vulgo novo acordo, com fatias do acordo de 1945, com hipercorreções do acordo de 1990. Por exemplo, o caso do para, costumamos ver o acento. O cabeça de lista, que veio o exemplo agora de aparecer com ínfantes, costuma-se aparecer com ínfantes porque continua a seguir o acordo de 1945. O que estou a dizer é que a aplicação do acordo redundou em algo que é todos os dias objetivamente comprovável, que é a aplicação de algo que reúne três coisas: mistura do acordo de 90 com mistura do acordo de 45 com hipercorreções do acordo de 90. Hipercorreções do acordo de 90 é nós vermos, como vemos em jornais como o Expresso, aqui não vale a pena particularizar, porque todos os órgãos de comunicação social fazem isso, ver palavras como contacto sem C, quando mesmo com o novo acordo de contacto mantém o C, facto sem C, quando de facto mantém o C, pese embora o secretário de Estado da altura, o Santana Lopes, ter dito que o facto passava a ser igual ao facto, mas não é verdade, não passa a ser igual. O facto continua. Sim, uma data e coisas mais aberrantes. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa de o número de ocorrências de técnico no Google, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Técnico. Encontrei milhares de ocorrências. Técnicos de saúde, técnicos de hospital, há técnicos de tudo. É impressionante. No LinkedIn, é impressionante. Até encontrei Instituto Superior Técnico. Fissão. Em vez de ficção. Desculpa. Não, eu agradeço. Não, há vários. Há coisas horríveis. Eu em 2012 tinha essas funções e propus uma revisão do acordo ortográfico de 90. Porque era fundamental. Porquê? Porque ninguém estava confortável com aquilo. Não é? Por um lado, a decisão estava tomada, tinha sido, e portanto, havia um imbróglio jurídico, e esse imbróglio permanece, jurídico e político, portanto, tinha que ser uma discussão não entre linguistas e amantes da língua, mas uma discussão entre Estados, porque era um acordo entre o Estado brasileiro e o Estado português, exceto o Estado angolano, e portanto era uma coisa que tinha que envolver as assembleias legislativas de cada país, portanto, os parlamentos, etc, e era uma coisa complicada. Mas, em 2012, era possível fazer alterações desde que entrasse em vigor até 2015. E eu fiz essa proposta na altura, e curiosamente até jornais que continuavam a ser contra o acordo ortográfico estavam contra a revisão do acordo ortográfico. E portanto, quer dizer, era eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade. Eu, dos meus livros, faço uma grande ginástica para não dizer que fulano foi à recepção do hotel. Recuso, não sei recepção sem o P, não é? E não sei fazer exceção sem P. E portanto, faço uma grande ginástica. Fazia uma grande ginástica. Até que um dia decidi comunicar ao meu editor que, olha, nos meus livros, sim senhor, ok, vocês podem pôr lá o acordo, mas há aqui uma lista de palavras
há aqui uma lista de palavras que continuam como eu quero. Não é? E foi uma pena não termos feito essas alterações, porque essas alterações não foram aceitas por Portugal nem pelo Brasil. E continuamos nesta desbunda. Né? Se calhar é por isso que os angolanos falam português melhor. Porque ainda não têm uma cor ortográfica. E pronto, estamos na reta final. Na recta final. Não, estava só a lembrar-me, enquanto o Francisco falava disso, houve uma edição, foi publicada, não é segredo, houve uma edição da Relógio d'Água que tem, segue o acordo, mas depois tem este livro nas palavras A, B, C, D, E, F, G, H, não segue o acordo. Sim. Uma edição da Relógio d'Água, o livro segue o acordo, só que as exceções são tantas que já não sabemos se segue o acordo 45 com exceções de 90 ou o contrário. Para agradar a Gregos. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Queria só dizer que para quem quiser comprar o livro, estão ali alguns exemplares. Ali no Lagar 26 também está este livro e os outros do Manuel. Para pagar é ali onde diz caixa. É só fazer a fila. E quem quiser assinar, creio que o Manuel ainda poderá ficar aqui uns minutos. Ele não se importa. Obrigada.